Ser Empreendedor está aqui para mais um programa que vai incentivar você que pensa em ter o seu próprio negócio, trazendo aqui histórias que inspiram. E a história de hoje, olha só, é do Vinícius e do Júnior. Na verdade, o Vinícius, jornalista, que abriu uma empresa em 2018 e a pandemia, na verdade, acabou dando um boom no negócio dele, em conjunto com o uso das redes sociais. E é ele quem conta para nós agora essa história. Bem-vindo ao Ser Empreendedor, Vinícius. Fala para mim o que aconteceu pra gente. Antes da gente falar desse boom aqui que eu comecei, vamos fazer um nariz de cera aí e me conta. Você é formado em jornalismo, mas trabalha com decoração num modelo papelaria criativa de luxo, é isso? É isso mesmo. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Vinícius Queiroz, eu sou jornalista de formação, formado também em logística, e nos últimos 3 anos e meio eu tenho dedicado ao universo aí de trabalhar um pouco mais sobre o comportamento humano, gestão, técnica. E aí, em 2018, né, eu ainda estava naquele processo se eu vou trabalhar ou não na televisão. Eu havia ido fazer um intercâmbio, né, após sair de uma emissora de televisão, fui fazer um intercâmbio fora do país, que era um sonho desde criança. E aí, quando eu retornei desse intercâmbio, eu queria muito ter uma oportunidade numa emissora que tem um certo nome hoje no Brasil, né, e era para uma vaga que eu esperava tanto, que era justamente a vaga de apresentador da parte cultural dessa televisão, dessa emissora, né, que é uma emissora de rede nacional. Pois bem, e aí nesse processo de, caraca, eu tenho R$ 170 no bolso para ir lá fazer esse teste, porque era em Minas Gerais, para ir fazer esse teste, voltar, falei, olha, vai com a fé e a coragem que vai dar certo. Pois bem, no dia 29 de março de 2018, eu decidi ir, né, fazer esse teste aí nessa emissora, e não sei por qual motivo o processo era de 60 dias seguidos. Então, eu faria aí o teste no dia 29 de março, no qual eu fiz. No dia 29 de abril, eu teria aí a resposta se eu passei ou não, né, do teste. E no dia 29 de maio, né, um dia bem doido aí para começar a trabalhar. Pois bem, no dia 29 de abril, eu iria receber a resposta se sim ou se não. Mas no meio desse caminho, veio algo chamado ser empreendedor. Mudar o mindset, ter uma visão diferente sobre as oportunidades, sobre a vida, sobre tudo. E eu não queria mais trabalhar sempre com o mesmo, né? E a priori, a Quatro Cambalhotas, ela surge quando um dia eu saindo da casa do Júnior, que é meu companheiro, né? Saindo da casa dele, eu tinha uma motinha na qual eu ainda trabalhava na televisão aí em Campinas, aqui em Campinas, né? E eu ia com a motinha e era feliz com aquilo, eu era apaixonado, independente se pegasse chuva, sol, calor, não importava. Amor pelo que fazia. Mas no dia 18, eu digo dia 18 para 19, por quê? Porque a ideia ela começa a surgir às 23h58 do dia 18 e ela termina 4 minutos, 5 minutos depois, que foi a hora que eu cheguei na minha casa. Eu tinha saído da casa do Júnior e fui para minha casa. E aí eu cheguei e falei assim, Ju, vamos abrir um negócio, porque eu quero ter um negócio. E aí ele pensa, né? Ele que trabalhava há 15 anos como professor numa escola, né? Na parte de arte, design gráfico, informática, enfim. Ele falou assim, nossa, mas abrir um negócio, e aí, nosso trabalho, como que fica, né? Mas nesse momento, Vinícius, nesse momento você falou abrir um negócio, mas nem pensava o que era esse negócio. Não, nem imaginava o que era esse negócio. Eu só tinha convicção que esse intercâmbio, né, que eu sempre fui apaixonado por espanhol, então eu fui fazer intercâmbio no Chile, que era um lugar que eu queria conhecer. Pois bem, nesse intercâmbio eu tive uma mudança muito drástica, mas positiva, claro, de cabeça, das ideias, do que eu queria para minha vida, e eu não queria o mesmo mais. Uma coisa estava certa, que eu não queria ir, não que eu não estivesse apaixonado, mas eu queria cada dia criar uma coisa diferente, mas que saísse um pouco da rotina. E aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer da vida, né? E aí como que acontece?
Eu cheguei, liguei para ele depois de 6 minutos que eu tinha saído da casa dele, na porta da minha casa eu falei, vamos abrir um restaurante? Eu estou pensando um restaurante, alguma coisa, uma empresa, um restaurante japonês, vai, a gente gosta tanto de comida japonesa, vamos abrir um restaurante japonês. E aí ele disse, restaurante japonês, mas tem todas as práticas de sanitárias para cuidar, vai ser difícil. Imagina, sem um tostão no bolso, como que você abre um restaurante japonês, minha filha? E aí eu pensei, falei, então a gente tem que fazer alguma coisa voltada ao universo mágico. E ele sempre foi muito ligado a essa coisa, universo mágico, universo Disney, universo do encantamento. Ele falou, olha, aqui onde eu estou trabalhando, compraram uma máquina e eu sou responsável de cuidar, ver como que funciona essa máquina, para poder trabalhar com os alunos algumas ideias de projetos. Que é uma máquina de corte, uma plotter menor, né? Ele falou assim, então eu vou ver como que trabalha com essa máquina e se a gente comprar uma para nós? E aí a gente começa, você é a parte da comunicação e da gestão e eu fico por conta da criação. E aí eu falei assim, poxa, dá super certo esse negócio. O que eu ia fazer não me importava, mas eu iria fazer. Você ia ser dono do seu próprio negócio. Exato, e eu queria crescer, prosperar, dar uma vida boa para minha família, enfim. E eu falei assim, olha, vamos fazer o negócio acontecer. E aí surge a ideia da Quatro Cambalhotas, que era um projeto de gaveta, que ele havia idealizado que Era Uma Vez e que depois virou Quatro Cambalhotas, que era um projeto de gaveta muito antigo, há mais de 10 anos, que ele queria trabalhar com decoração, mas nunca teve a coragem. E aí chega o Vinícius, uma pessoa com muita coragem, que não desiste de um projeto e fala, vamos fazer dar certo, porque se juntos a gente dá certo com um projeto também, a gente vai fazer dar certo. E assim nasce a Quatro Cambalhotas como um negócio no universo de papelaria criativa de luxo ou papelaria personalizada, que os dois nomes as pessoas conhecem, que é o quê? É um ramo que a gente cria complementos dentro da composição de uma decoração. Então, quando a pessoa vai num aniversário, que ela olha que tem lá os doces decorados, os doces tradicionais, a decoração, as alturas, que seriam as boleiras, enfim, as pelúcias, né? Você tem um outro elemento, que é as caixas, né, em tamanho máximo, aí 16 centímetros, algumas até maiores, que são as caixas que nós chamamos de mini-cenário. E aí você tem essas caixas para compor a composição mesmo da mesa. Parece até redundante, mas não, porque assim, você tem já a composição de uma decoração harmônica. E essas caixas vêm para agregar valor. Inclusive, Vinícius, a gente está mostrando aí na telinha as imagens que vocês nos enviaram com essas caixas, com essa integração da decoração da mesa de quem está fazendo uma festa, de quem está fazendo um aniversário. E é lindo, porque assim, meu olho brilhou quando eu fui fazer aquilo. E aí, uma história que é muito interessante. Como surgiu, né, o primeiro pedido? Eu estava muito certo que eu queria trabalhar com os maiores buffets, né? Sempre muito ambicioso, mas não ganancioso, que é muito diferente, né? A ganância você passa por cima dos outros. E eu nunca quis passar por cima de ninguém. Eu quis fazer o melhor e estar nos melhores lugares. E aí eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou mandar mensagem, entrei no Google Maps, procurei todos os buffets que tinha na região, na cidade, em tudo, qualquer lugar que você pudesse imaginar, e comecei, oi, tudo bem? Eu sou um jornalista que não quer mais trabalhar na televisão, e agora eu estou fazendo uns negócios que é umas caixas personalizadas. É caixinha personalizada que o povo fala, e aí as pessoas falam assim, meu Deus, será que ele sabe mesmo o que ele está fazendo? É um doido ligando aqui. Reunião com muita gente. Todos os dias eu ia em 3, 4 buffets. No total, se eu não me engano, foram 18 buffets que eu cheguei com a cara e coragem e falei assim, oi, tudo bem? Prazer, meu nome é Vinícius, eu sou jornalista, trabalhava na emissora X e agora eu quero fazer o quê? Eu quero trabalhar com papelaria. Ah, mas você já fez? Olha, eu não fiz, mas se me der um dia de prazo, eu vou trazer para você pronto. E aí até que teve uma pessoa que falou assim, olha, achei legal que você veio aqui, se mostrou disponível e tudo,
que tal você vir aqui e já traz uma festa? A Quatro Cambalhotas, a gente sempre amou circo. E acredite, qual foi a nossa primeira festa? Circo. Circo do Mickey. E aí, eu não esqueço até hoje o nome da criança, que é o Dante e o Heitor, que me marcou muito. Nós chegamos com as caixas. A gente não acreditava que a gente tinha feito aquilo. Porque até 3 dias antes, quando eu fui falar nesse buffet, eu não sabia nem como dobrava uma caixa. Eu não sabia que com papel você poderia fazer algo. Você fez a proposta, sim, eu ofereço e depois vejo o que faço. Exato, eu fico sem dormir, mas vou dar um jeito. E deu certo, né? E aí, de lá para cá, a Quatro Cambalhotas, mês a mês aí, vem crescendo cada vez mais. E a gente é muito grato aos anjos que surgiram na nossa vida, mas também pelas escolhas que eu fiz. Eu sou muito grato por isso, né? Porque eu acho que quando você tem a mudança de mindset, você consegue entender que você tem o potencial de ir muito além do que as pessoas imaginam ou do que você mesmo imagina, né? Sim. Aí, ainda falando dessa questão de ir além, você até falou desse agradecimento e tudo, veio a pandemia e até então vocês já utilizavam as redes sociais, 5.000 seguidores, que já é um número importante. De repente, hoje vocês têm, inclusive eu entrei hoje no Insta de vocês. O que aconteceu? Teve mais uma mudança aí? Isso é lindo. E eu brilho os olhos de dizer isso. Eu acho que talvez dá para perceber pelo vídeo. O que acontece? Eu sempre, como eu disse, eu sempre fui muito ambicioso. E eu nunca deixei com que alguém pudesse limitar o meu potencial e o potencial do Júnior. O Júnior ele é um artista gigantesco. Para você ter uma ideia, que ele é um artista tão grande que ele foi fazer o TCC dele na Alemanha para estudar a coroa da Nefertiti, né? Que é uma musa egípcia aí, que é muito conhecida, para entender por que da coloração azul da coroa dela, que foi achada há muitos anos atrás. Né? Da coroa não, do busto dela. E aí o que acontece? Eu nunca tive medo das coisas. E o Ju sempre foi aquela pessoa mais assim, vamos ficar mais afastadinho, vamos ter um pezinho mais no chão. E eu assim, de madrugada é meu melhor momento, tá bom? Eu vou dormir todos os dias, quase 3, 4 horas da manhã. Acordo 7, 8 horas da manhã e estou feliz todos os dias, porque na madrugada que vem as grandes ideias. E desde o primeiro dia da 4, todos os dias eu imaginei o que eu faço para crescer. E quando veio a pandemia, eu falo que a gente se especializou numa série, eu posso falar o nome da série? Pode. La Casa de Papel, que ela conta um pouco sobre a história de um lado negativo, né? Do roubo. Mas eu me especializei nela de que forma? Entender o que é prevenção de risco. E o professor dessa série, né? Ele tem todas as estratégias para tudo. Se vai acontecer, se a polícia vai chegar. Então, ele entende todo o mecanismo para poder estruturar. E eu falei, olha... E eu sempre olhei, assisti filmes, séries, sempre com um olhar além do que o normal. De, é somente um filme, é somente uma série. Inclusive, eu costumo dizer, o Júnior, na verdade, diz que eu olho por dentro da árvore, eu não olho só por fora. Por quê? Eu quero ver o que eu vou fazer crescer. Eu não posso me limitar a olhar só o que está aparecendo, né? E esse boom todo na pandemia, ele veio porque nós já estávamos com a prevenção de risco muito bem alinhada. Né? Eu sempre fui muito estrategista para a empresa. E no meio de tudo isso, um breve resuminho aí, para não tomar muito tempo, eu tinha entrado numa sociedade com um buffet em 2019, em junho de 2019, que por sinal foi o buffet que nos deu a oportunidade. Não deu certo. Aí em janeiro de 2020, nós começamos um processo de, tá bom, não vamos estar mais nesse buffet, vamos construir o nosso. Começamos a construir o buffet que era o nosso sonho, né? Que era o buffet que a gente idealizava, que eu queria que fosse o melhor e o maior buffet, com a temática de circo, mais uma vez, porque a gente é apaixonado por circo. Pra você ter ideia, eu vou até naqueles circos que não dá ninguém, eu tô lá. Sou a pessoa que bate palma, aplaude, aê, assim. E aí o que aconteceu? Veio a pandemia. Falei, veio a pandemia e eu já tinha
começado um projeto de quase R$ 500.000 com um sócio, com mais um sócio, né? Que era a construção de um buffet de alto padrão. No dia 18 de março, estourou a pandemia. E quando eu saí daquele buffet, eu estava com o quê? Com uma dívida. E aí eu consegui quitar a dívida, consegui erguer um dinheiro, ajudei esse sócio para a gente entrar com a mão de obra, mas eu precisei ajudar também. Perdemos 50 mil porque chegou no momento da pandemia, ele falou, olha, eu não tenho o que fazer porque meus negócios fecharam, você consegue pagar? Eu só tinha R$ 50.000 que eu tinha conseguido guardar, eu perdi ele em 2 horas e falei, agora começa o jogo. E aí a gente, todos os dias, trabalhamos de segunda a segunda até hoje. Mas como? Nosso tempo está acabando, Vinícius, mas como que você conseguiu trabalhar se todo o setor de evento praticamente diz, olha, não tem mais festa, não tem eventos, casamentos, aniversários, tudo desmarcado. O que vocês fizeram? Nós fomos a primeira empresa, e sem egocentrismo nenhum, a primeira empresa, eu acredito, entre o Brasil e o mundo, que criamos um kit quarentena de festa em casa para 3, 4, 5 pessoas. Então, os orçamentos que nós tínhamos, que eram um valor alto para festas muito grandes, se reduziram a quase que 200%. E aí a gente começou a fazer kits de R$ 95, de R$ 150 e de R$ 200. As pessoas ainda tinham esse dinheiro para poder comprar um topo de bolo, uma bandeirolinha, umas 6, 7 caixas personalizadas e comemorar entre a família. Então, no dia 18, que estourou a pandemia, no dia 19, 9 horas da manhã, nós já tínhamos vendido 60 kits de quarentena. E aí, nós estávamos em 60 famílias, em 60 casas. E aí que começou, eu digo que o verdadeiro show aí de bênçãos, que foi a Quatro Cambalhotas começar a crescer. Depois disso, a gente ganhou nome, fomos ganhando nome cada vez mais, as pessoas começaram a nos notar e os envios passaram a não ser mais só para o estado desses kits de quarentena, só para a nossa cidade, só para a nossa região. Começamos a mandar para fora e aí de fora começaram a surgir pedidos grandes de festa e aí o mercado internacional, o mercado nacional todo abriu para a gente. E vocês, inclusive, passaram também, inclusive, criaram um Instagram para dar cursos. Exato. Nós começamos a dedicar o nosso conhecimento, aquilo que não tinha dado certo para a gente, todas as coisas negativas que aconteceram com nós não criamos um problema. Dentro da empresa, o que eu sempre falo, ninguém tem que falar somente tudo bem. O mínimo é tudo excelente, porque a gente tem que ser sempre mais, né? E aí, eu comecei a pensar, nossa, as pessoas começaram a pedir, porque nós fizemos um circuito de live, estourou o circuito de live, gente do Brasil todo começou a nos conhecer, e aí a gente, por conta dessa demanda de pedidos, criamos um curso que chama Da Criação à Gestão, que é um curso de papelaria criativa, com foco também na parte de gestão. Então, a pessoa aprende a base de como criar e já aprende também como gerir o negócio e vender. Porque, em modéstia à parte, eu acredito que eu sou um bom vendedor, viu? E tudo isso, hoje vocês podem dizer quantos kits você tem uma média de quanto vocês vendem em kits, em quantidade? Tá. Na pandemia, nós já vendemos mais de 550 mini festas, microfestas. De festas produzidas em 2 anos e 8 meses a 4, já passou de 2.300 festas. E agora, para a gente encerrar, Vinícius, o futuro? Futuro ainda mais brilhante, cheio de brilho nos olhos, de amor, de prosperidade, e entender que a gente pode ser muito mais do que a gente quer, mas é preciso estudar. Sem estudo, não adianta achar que é milagre. Eu costumo dizer que Deus ele faz uma parte do caminho, mas a maior parte, 80% do processo, é feito por nós. Porque ele só te dá a oportunidade e cria ela lá. Se você souber captar, estudar, dedicar e não ter preguiça, aí é sucesso. A gente ainda continua com essa triste realidade de pandemia no Brasil e no mundo, mas aqui na Quatro eu não tenho o que reclamar, porque ontem, inclusive, fechei uma nova aluna, que é uma angolana que mora na Holanda, e também novos pedidos aí para Londres,
Espanha, Itália, Dinamarca, Holanda, Estados Unidos, Peru. Então, eu acredito que o futuro será ainda mais brilhante do que esses 2 anos e 9 meses da Quatro. Com certeza, e eu espero que você volte aqui para contar para a gente justamente sobre toda essa evolução. Eu agradeço a sua participação, Vinícius. Meu muito obrigado, precisando da Quatro Cambalhotas, querendo que a gente apareça aqui. Como jornalista, eu confesso que é a minha segunda entrevista depois que eu saí da televisão. Então, assim, eu estou muito feliz pelo convite e que mesmo com um horário um pouquinho apertado, será uma grande honra sempre para fazer parte desse processo de contar para as pessoas sobre a vida de empreendedor, que é maravilhosa, gente. Todo dia você está desempregado, mas feliz. Tá certo, então olha, aí a gente encerra o primeiro bloco do Ser Empreendedor, mas no próximo nós vamos continuar ainda falando desse setor de segmento de eventos, sobre quais são as percepções do mercado, como ele deve reagir à pandemia. Será que a maioria dos empreendedores tem essa reação aí que o Vinícius tem também nesse segmento? A gente vai descobrir já já. Não sai daí que daqui a pouco a gente volta. Se reinventar na pandemia e fazer sucesso no setor de eventos. A gente conversou no bloco anterior com o Vinícius, que parece que é um dos que tem essa fórmula. E quem vai falar agora que muita gente também teve aí uma sacada, teve que se reinventar, teve que se virar, é a Williana Costa, analista de negócios do Sebrae São Paulo. Williana, seja bem-vinda ao Ser Empreendedor. O Vinícius é só um caso, tem muitos por aí? Boa tarde a todos. Como o Vinícius, nós temos vários casos aí acontecendo. O setor de eventos é um setor que se destacou dentro da pandemia, porque eles enfrentaram a pior crise, né, dos últimos anos. O setor de eventos foi um dos mais impactados por causa da pandemia, né? Vieram aí as proibições de aglomeração, então começou o isolamento social como uma condição para que a gente pudesse enfrentar todo esse momento, e esse isolamento social trouxe um pouco esse afastamento, essa diminuição dos eventos. Mas o setor de eventos, que foi o que mais sofreu aí, teve aí uma queda de mais ou menos 98% do faturamento, né? Foi bastante afetado durante esse período, ele se reinventou. E assim como esse caso, nós temos vários outros que conseguiram atravessar essa pior crise da história através da reinvenção, né? As pessoas continuaram, em meio ao isolamento, querer fazer comemorações, principalmente por estar sozinhas, por se sentirem mais sozinhas. Os eventos passaram a ser aquele momento muito mais especial. Então, nesse momento, elas começaram a querer celebrar pequenas conquistas, quiseram celebrar chás de bebês, vamos começar a celebrar os aniversários de casamento, de namoro, os próprios aniversários comuns de passagem de ano. Então, as pessoas começaram a buscar, durante a pandemia, a celebração desses pequenos momentos. Mas, Williana, então a gente pode pensar que aquele modelo de grandes festas, ele foi substituído por essas pequenas festas, é isso? Por pequenas festas, exato. Então, começou o setor de eventos, trouxe, né, ouviu o mercado e trouxe para ele a oportunidade de fazer pequenas festas, pequenas comemorações virtuais. Hoje tem até um nome para isso, é o Pocket Party, né? Essas são as pequenas celebrações feitas em casa, onde as pessoas continuam usando decoração, continuam usando serviços de buffet, continuam usando serviços de fotografia. Sim, porque nós temos fotografia feita de forma remota também nessa pandemia. As pessoas de todo o setor de eventos se reinventaram, se adaptaram e conseguiram atender. Então, as redes sociais que impulsionaram aí esse embelezamento das pequenas festas, permitiram aí também compartilhar esses momentos e fazer com que cada vez mais pessoas aderissem a esse modelo de negócios, a essa nova forma de ver o mercado.
E nesse modelo de pocket festa, né, o que a gente pode pensar que o empreendedor teve que estar atento a esse novo modo de eventos e de que forma, por exemplo, quem tinha um buffet, a gente sabe, a gente está aqui em Campinas, grande parte foi fechado. O que eles tiveram que fazer, Williana? Na verdade, eles tiveram que, além da reinvenção, eles tiveram que ouvir a demanda de mercado, né? Eles começaram a ver que não adiantava bater na mesma tecla. O cliente ele estava precisando de formas e jeitos diferentes de fazer. Então, os grandes eventos estavam proibidos, as grandes festas estavam proibidas. O que ele podia fazer naquele momento era ouvir um pouco o que o mercado estava pedindo, né? E o mercado estava pedindo essas celebrações em casa, essas celebrações pequenas, muitas vezes realizadas de forma virtual. Então, celebrações que conseguissem unir mesmo à distância. Foi o que aconteceu muito, que a gente pôde ver muito nessa pandemia. Então, a gente pôde ver serviços de entrega de marmitas na casa dos convidados. As pessoas faziam festas, enviavam kit festa para a casa de todos os seus convidados, faziam uma reunião virtual e celebravam todos juntos. Então, a empresa que conseguiu fazer isso, que despertou para isso, foi entendendo mesmo o que é que o mercado estava pedindo. O mercado estava pedindo que essas festas não acabassem. Estavam pedindo a continuação das celebrações, mas de uma forma diferente, de uma forma mais protegida, de uma forma mais segura, que é, diante da nossa crise sanitária, o que podia ser feito. Então, as empresas que conseguiram se destacar, que conseguiram trazer esse novo, foram pessoas que ouviram as demandas do mercado, né? Conseguiram identificar o momento e se reinventar. Quando a gente fala em identificar o momento e perceber, teve muitas, digamos que, muitas perdas nesse caminho aí. Mas é possível a gente pensar ainda que o setor de eventos é um setor rentável? Com certeza. O setor de eventos, ele sofreu bastante, né? A gente sabe que foi um dos mais afetados, até mais do que o próprio setor de turismo, né? Embora ele esteja dentro do setor de turismo, ele foi uma parte do setor, né, que sofreu bastante. E essas empresas, elas tiveram uma queda no faturamento que foi uma queda bem considerável, mas que estão conseguindo se sustentar e se reerguer graças a essas inovações, essas pequenas inovações. Então, eventos que você fazia para 100 pessoas, agora você vai ter que fazer 100 outros eventos para 10 pessoas. Né? Mais ou menos assim, 10 novos eventos para mais 5 pessoas. Você vai ter que aumentar o número de vezes, né? O número de eventos, o número de pequenas festas, mas você ainda vai conseguir atender e você ainda vai conseguir se sustentar. Por isso, uma dica muito importante que a gente dá para as empresas é ter um controle financeiro eficiente. Por quê? Porque esse controle financeiro, ele ajuda a entender quando se deve investir na empresa para crescer, quando se deve pedir crédito, por exemplo, quando se deve negociar com o parceiro, quando se deve negociar com o fornecedor, para que tenha um pouco mais de prazo, para que consiga encaixar tudo isso dentro de um fluxo de caixa eficiente. Então, uma dica muito importante para as empresas que se sustentarem, que precisam se sustentar ainda, é ter esse fluxo de caixa eficiente, entender como forma um preço de venda diante dessa nova situação, quanto ele precisa atender para suprir as suas despesas fixas, né? E ter todo esse controle dia a dia, mês a mês, para que ele possa, no recuperar do fôlego, né, conseguir crescer cada vez mais. Quando a gente fala nessa recuperação de fôlego, nesse cenário de um setor que foi amplamente afetado, a gente pode dizer que nessa recuperação o microempreendedor ele consegue sair na frente até de uma empresa de grandes eventos? Ah, sem dúvida. O microempreendedor individual, ele tem algumas vantagens, né, tributárias, digamos assim. O microempreendedor individual, ele consegue ter um destaque maior porque o tributo que ele paga é bem menor. Mas, ao mesmo tempo, o alcançar, né, de clientes desse público também é limitado.
Então, nós temos um microempreendedor que consegue passar, mas nós também temos aquela empresa grande que se reinventou e que também consegue se sustentar dentro desse período, atendendo de forma mais pontual. Nós tivemos, falando do setor de eventos como um todo, empresas que sofreram, empresas que faziam grandes eventos, né, como carnaval, como festas corporativas, grandes eventos, sofreram bastante essa redução de faturamento, mas elas conseguiram, de uma certa forma, reverter isso, trazendo a ideia de fazer online, trazendo a questão de mais parcerias, de patrocínios para esses eventos online. E nós temos também casos de empresas que faziam grandes eventos, como os 15 anos, que tiveram uma forma criativa de prorrogar, né? Muitos eventos não foram cancelados, eles foram prorrogados. Nós tivemos aí a campanha do Não Cancele, prorrogue. E nessa prorrogação também vimos muita criatividade no setor. Por exemplo, o 15+1, que está vindo aí no ano que vem. Todas as empresas que iam fazer aniversário de 15 anos no ano de 2020, que infelizmente não puderam ser realizados, estão trazendo aí o conceito do 15+1, para que essas grandes celebrações elas também não se percam, né? Elas foram apenas prorrogadas. Então, nós temos aí destaques em vários aspectos. Você falou da questão limitada também, que a gente sabe que existe. No entanto, o que foi amplamente utilizado por quase todos os segmentos foi e continua sendo a internet, né? Inclusive o Vinícius contou que através do Instagram, por exemplo, que é a grande vitrine do trabalho dele e do sócio dele, eles conseguiram inclusive exportar as caixas que eles fazem, e de tanta demanda acabou gente perguntando, olha, como eu faço essa caixa tal? Eles tiveram uma outra ideia e montaram um tutorial de cursos para como outras pessoas podem também montar esse material. Você acredita que com as redes sociais, esse limite, às vezes, e se o empreendedor tem essa sacada, ele consegue transpor essas barreiras? Com certeza. A inovação, ela está se mostrando aí um dos principais vetores de sucesso de qualquer empresa. Seja ela pequena, micro, média, grande, todas as empresas, quando elas usam a inovação, elas conseguem se destacar ainda mais dentro do mercado. E como você falou, as redes sociais. As redes sociais, elas deixaram de ser aquele aspecto de tendência para ser vital. Então, nesse período que nós passamos de pandemia, o uso dessas redes ficou muito mais intenso, mais intensificado por vários usuários. Então, hoje nós temos um número bastante expressivo de usuários dentro dessas redes. E as empresas, elas precisam também fazer parte delas, para que elas não só divulguem seus produtos, então estar presente não só para divulgar os seus produtos, mas também para se comunicar. As redes sociais passaram a ser o principal meio de comunicação entre as empresas e o consumidor. Então, interagir nessa presença digital, se conectar com o cliente é muito importante e é imprescindível para qualquer tipo de empresa. E quando você usa uma comunicação eficaz, alinhado com a inovação dentro desse cenário, você tem um destaque muito grande dentro do mercado. Nesse cenário, então, você acredita que aquele que trabalhava com eventos, que não conseguiu se reinventar, ainda tem uma chance, é possível conseguir um fôlego e pensar, eu consigo sobreviver, o meu negócio consegue sobreviver ainda neste cenário de pandemia? Sim. O que a gente pode falar para essas empresas é que vai passar, né? Essa situação está passando. A vacina, ela trouxe aí para a gente uma nova esperança, uma esperança de que as coisas vão melhorar, estão caminhando para melhorar. E esse mercado, esse setor de turismo, especificamente de eventos, é um setor que tem mostrado muita resiliência. E vai mostrar cada vez mais. Então, o que nós podemos falar é dessa resiliência, essa resiliência para ultrapassar essa fase que foi dada e a resiliência para se reinventar nesse novo cenário pós-pandemia que está surgindo aí, que está trazendo esperança para todos.
né? Logo mais a gente vai poder se aglomerar, logo mais a gente vai poder realmente abraçar toda a família. E o setor de eventos vai fazer parte de tudo isso com expressão, né? Com cada vez mais expressivos dentro desse mercado, voltando a ser o que era, porque é um setor que é muito demandado dentro do mercado. Os eventos, eles existem desde que o mundo, né? Desde que o mundo é mundo, a gente faz eventos. Sofremos um pouco no final do ano passado, né? Principalmente nos meses de abril até dezembro, mas que esse ano a gente está trazendo aí, através da vacina, uma nova esperança, um novo fôlego, para mostrar mais uma vez a resiliência do setor. Williana Costa, analista de negócios do Sebrae São Paulo, eu agradeço a sua participação, a sua contribuição. Seja sempre bem-vinda aqui conosco. Eu que agradeço, Mirna, foi um prazer falar com todos vocês. Estamos à disposição para o que vocês precisarem. Estamos aqui no Sebrae atendendo de segunda a sexta, é só nos procurar. E muito obrigada pela oportunidade de falar aqui no programa com vocês. E você que nos assiste, aparece aí no seu vídeo, no caso de Campinas, o endereço do Sebrae para você ter o atendimento presencial. Também o 0800, que você pode falar de qualquer lugar do país, e ainda o site do Sebrae, que tem bastante dicas, ideias e até cursos online que você pode fazer aí no modo EAD. A gente fica por aqui e até um próximo Ser Empreendedor.